Olá, amigos. Domingão, dia 21 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vamos aqui falar do radar da semana, qual a expectativa para essa próxima semana, do dia 22 a 26 de fevereiro. Vou aqui analisar alguns papéis, quais são eles que eu vou comentar nesse radar. Eu vou falar aqui, tem mais ativos aqui, deixa eu só ampliar essa lista, que são esses ativos aqui. Vou falar de Ibovespa, de dólar futuro, vou falar de PTR4, Vale 3, CaliBN11, BTOW3, PRIO 3, CSAN3, LWSA3, TOTS 3, BPAN4, VEG3, HPV3, BPAC11, NTCO3, JBSS3, TASA4 e USIN 5. Então, os ativos que eu vou comentar nesta análise. Bastante ativo aí para a gente falar. Começando então do Ibov, lembrando, se esse radar for útil para você de alguma forma no decorrer dele, deixe seu like, seu joinha, compartilhe, deixe seu comentário, está comprado em um desses ativos, está interessado, comente aqui embaixo, agradeço demais. Lembre-se de se inscrever aqui no canal no YouTube e também de me acompanhar no meu perfil no Instagram, @devinvest, tem conteúdo novo lá também, não só aqui. Vamos lá, então vamos falar primeiramente do gráfico semanal do Ibov, que terminou a semana não conseguindo terminar de forma positiva, ou seja, basicamente 3 de baixo e 3 tentando, depois que fez essa mínima aqui, já tem 3 semanas tentando subir e está fraco. Começou bem, mas não conseguiu superar a máxima desta semana aqui. Então, nesse momento, ou seja, está com um sinal de fraqueza, já estava com um sinal de fraqueza que eu falava aqui no gráfico diário, do movimento, a forma como começou a subir aqui, fazendo esse fundo ascendente, começou fraco. Então, isso aqui representou fraqueza e segue no momento apontando um pouco mais para baixo, apontando, ou seja, para se ter movimento para baixo. Para gerar a reversão desta expectativa, precisa romper essa máxima aqui, que é justamente romper os 120.845 e, logicamente, o que seria mais interessante é o gráfico semanal superar a máxima dessa semana do grande candle de alta, que não conseguiu dar sequência. Seria o caminho, a expectativa que para essa semana que não foi confirmada, que representa então o quê? Fraqueza por parte aí dos compradores. Então, nesse momento, apontando um pouco mais para baixo por conta de olhando para o gráfico diário. E o que isso pode gerar? Você tem um movimento grande de subida e o Ibov pode justamente fazer aqui uma correção em 2 etapas desse movimento de subida, uma correção mais relacionada a tempo. E aí a gente teria uma correção aqui em ABC, mantendo uma expectativa ainda maior para cima após algumas semanas. Seguindo, vamos falar aqui do dólar. Dólar na semana passada supera a máxima da semana anterior, que é um primeiro sinal para se ter um movimento de subida, mas o primeiro sinal do movimento de subida que já gerou, que já engatou aqui, engatou no sentido de tecnicamente um sinal de fundo ascendente, acima da média, sinal de movimento de subida, mas não começou forte, não conseguiu vir, por exemplo, um fechamento aqui para cima da máxima da semana passada, seria algo bom. Seria um rastro de mais força por parte dos compradores do que ir lá e fechar próximo da mínima da semana. Então, por enquanto, começou fraco. E quando a gente olha para o gráfico diário, está uma bagunça o gráfico diário do dólar. Bagunça no sentido de tendência, falta de tendência em relação ao gráfico diário do dólar. E a última informação da sexta-feira foi bem negativa. Mas, enquanto a gente realmente não vê dólar para baixo desse patamar aqui, fica um viés mais lateral, uma tendência mais indefinida de curto prazo, e gráfico semanal ainda aponta para cima. O que muda essa característica essa expectativa gerada aqui por um sinalzinho de alta, que foi fraco por conta do fechamento? É voltar para baixo dessa mínima. Aí anula o fundo ascendente e volta a criar uma expectativa maior de baixa pelo gráfico semanal. Enquanto isso não acontecer, ainda fica uma expectativa mais positiva, só que o diário está no lado contrário. Terminou a semana mal. O que precisa acontecer? Não dar sequência, não perder essa mínima e voltar a fechar de forma positiva para cima da média móvel exponencial 3 períodos no início da semana, reforça um pouco mais a chance de subida do preço para o resto da semana. Petrobras, pregão de sexta-feira terminou muito mal, 6,63%, gráfico semanal consequentemente terminou aqui com queda de 3,9%, também assim como o Ibovespa não conseguiu, até
foi melhor do que o Ibov no sentido de superar as máximas das semanas anteriores, mas não conseguiu se sustentar lá em cima, apontando para se ter uma correção também, assim como eu comentei do Ibovespa em ABC, desse movimento inteiro de subida. Pode acelerar e ganhar muita força para baixo? Pode. Mais detalhes sobre esse papel, sobre prazos maiores principalmente, assiste aqui, ó, vou deixar aqui ó, o link para você aqui na parte superior desse vídeo, o link da análise especial desse papel, que foi feita ontem, no sábado, uma análise completa, mais longa, comparando de gráfico anual até o gráfico diário, então tem algo mais detalhado lá sobre a EPTR4, que nesse momento ainda mantém uma tendência de alta de prazo maior, só que a tendência de curto prazo e também de médio prazo vão apontando mais para um cenário de indefinição e podendo ficar alinhado para baixo no gráfico semanal se perder essa mínima, que está localizada em 26,53, e no gráfico diário, essa mínima aqui, que está desse fundo anterior, que está em R$ 27,12. Enfim, não vejo alternativa de compra de imediato se eu for pensar em curto prazo a gráfico semanal, de curtíssimo a médio prazo ali pelo gráfico, de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, que aí eu tentaria pegar 10 semanas, de 3 a 10 semanas de duração de uma operação. Então ainda não encaixa para mim essa entrada. Na Vale 3 nós tivemos uma semana positiva de 4,13%, e isso proporcionou aqui, está proporcionando no mês uma alta já de 11% para o papel, 3 semanas caindo, 3 semanas subindo, devido ao movimento mais longo para cima, nem ter tocado, por exemplo, a média móvel de 13 períodos, ainda dentro de uma primeira sinalização que está sendo fraca, assim como, fazendo o contrário, né? Assim como o dólar superou a máxima da semana anterior e fechou próximo da mínima, deixando fraqueza no movimento de subida. Aqui a Vale perdeu a mínima do mês anterior, que foi um candle de reversão chamado de estrela cadente. Inclusive tem vídeo de aprendizado aqui, tem post sobre esse padrão lá dentro também no meu perfil no DVInvest, @DVInvest no Instagram. Aqui é o contrário, ou seja, perdeu a mínima, gerou um sinal para se ter o movimento de baixo ou lateral e está vindo mais para um fechamento mais próximo da máxima do mês. O que isso representa? A chance de poder ter uma correção mais fraca em relação a esse movimento de subida. Nesse momento, faria sentido, principalmente para quem está comprado ali pelo gráfico semanal, trabalhar com stop abaixo da mínima desta última semana, em R$ 95,18. Porque se perder essa mínima, reforça um pouco mais. Primeiro, é um sinal de topo descendente, é um sinal baixista, que quebra a tendência de alta do gráfico semanal, que é de curto para médio prazo, e traz uma expectativa de se ter algo assim, que seria, que eu falaria de correção em 2 etapas, correção ABC, que é o que eu comentei no Ibov, que é o que eu comentei na PETR4. Então é isso, não vejo ainda uma compra de imediato no gráfico diário. Para eu entrar comprando esse papel para swing trade, precisa fazer algo parecido com o que eu acabei de desenhar aqui para comprar um fundo ascendente. Depois de Vale 3, vamos agora para Klabin, vamos falar ativos que fecharam bem a semana, que já até poderia trabalhar com entrada pelo gráfico semanal. Por exemplo, a Klabin fechou muito bem, um engolfo de alta, um fundo ascendente. Até destaquei esse ativo já na quinta-feira, falando sobre justamente a possibilidade de entrada mais pelo gráfico semanal. Dentro da minha metodologia, se encaixaria melhor para o gráfico semanal a possibilidade de se posicionar e ficar buscando ali algumas semanas aqui para cima, de 3 a 10 semanas seria a expectativa de se ter algo para cima, pelo menos de acontecer ali algo em torno de acontecer uma aqui, mais umas 4 semanas, seria uma expectativa em relação a todo esse movimento dela, que é a favor da tendência de alta de médio prazo, é a favor da tendência de alta de longo prazo, é um ativo que inclusive está dentro da carteira perspectiva, que é a carteira mensal de ações. Então, e o gráfico diário? Dá para comprar para swing trade? Já para swing trade não encaixou tão bem para mim. Eu até comentei, uma das possibilidades de arriscar um pouco mais seria justamente nesse rompimento, que era um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Isso aqui, ó, para trabalhar com stop aqui embaixo, que ficou um stop um pouco longo pela volatilidade do papel. Mas de qualquer forma, está alinhado para cima. Qualquer
entrada de swing trade para quem está comprado, eu trabalharia realmente com stop abaixo dessa mínima aqui e tentaria pegar algo mais para cima. Se acontecer algum movimento lateral ali, por exemplo, de 3 candles e gera superação da máxima aqui de tudo, ou seja, pivô de alta, foco em compra de swing trade em Klabin no decorrer da semana. BTOW3 terminou o último pregão da semana bem, depois de a gente estava comprado e ela ter saído aqui da nossa posição, ou seja, perdeu a sequência de mínimas ascendentes, a gente saiu da posição, ela reverteu completamente para cima, ou seja, não perdeu toda a zona de suporte, reverteu para cima, e com isso, porque ela está aqui como destaque, já para entrar comprando com a swing trade, para swing trade não se encaixa tão bem para mim. Agora, nesse momento, não se encaixa tão bem para mim. Para semanal, seria uma das alternativas de tentar pegar algo para cima. Gosto um pouco mais, logicamente, de Klabin, mas aqui é uma sinalização positiva que fez esse papel, ou seja, qualquer entrada pelo gráfico semanal tentando pegar algo para cima, por exemplo, 3 semanas aí posicionado, o stop ficaria primeiramente abaixo já da mínima dessa última semana em R$ 81,88. E pelo gráfico diário, depois dessa revertida aqui de topo descendente, reforçam a chance maior de poder testar essa zona de resistência aqui que está localizada primeiramente na faixa dos 90,40 e depois o ponto mais alto 92,30. Um ponto mais testado, 91,82, que tem essa máxima aqui e já foi testada pelo menos uma vez aqui na frente. Lembrando que é um papel que segue dentro também do seu movimento aí bem interessante de subida pelo gráfico mensal. Aqui dá para você observar que o que eu estou fazendo aqui, ó, topos e fundos ascendentes. A última sinalização positiva foi aqui, ainda não ganhou muita força, mas é uma sinalização de fundo ascendente em cima de uma região de suporte, ali de um topo anterior. Antiga resistência chamada mudança de polaridade. Vamos falar agora então de Prio 3. Prio 3. Ativo que a gente também tem posição nele, tanto pelo gráfico semanal, tanto pelo gráfico mensal, enfim, tanto para a carteira exponencial como para a carteira perspectiva. Fechou a semana muito bem, com alta de 11,68%, gerando aqui um pivô de alta, faz uma correçãozinha que a gente pode contar aqui, 3 candles de alta, ainda está apontando para cima, não tem nenhum sinal de baixa. A expectativa é de se ter algo mais para cima no papel, mensal bem alinhado para cima, ainda segue bem o ativo, mas para entrar comprando para swing trade, para quem for abrir pelo gráfico semanal, o stop vai ser uma entrada de rompimento, o stop vai ficar abaixo dessa mínima, que é um pouco afastado da média, não exige tanto para cima no primeiro momento, em termos de relação risco-retorno. E aqui pelo gráfico semanal, fundo ascendente acima dessa região de dois topos anteriores, perto ali dos R$ 81, até um pouquinho para cima, de R$ 82,68 até R$ 81. Teve algum recuo do preço aqui no decorrer da semana, gerou sinalização de fundo ascendente, foco em compra de swing trade na Prio 3. Para quem está comprado, um dos pontos de saída foi aqui, e ainda quem permanece comprado colocaria abaixo da mínima do pregão desta sexta-feira, que ficou ali um stop na faixa de 86,29. CSAN3, COSAN, semanal bem, já tinha destacado ela na semana passada, faz um grande candle de alta, faz um candle de indefinição, fica uma expectativa maior de subida do preço, de ter algo mais para poder buscar essa região de topo anterior, localizado na faixa de R$ 90,40 a R$ 91,96. Baseado nisso, quais são as alternativas? Vou entrar comprando esse papel já nesse ponto, tentando pegar a próxima semana para cima. Aí se a próxima semana não for para cima, fizer algo assim, ó, por exemplo, faz um fechamento aqui para baixo, aí já seria um dos sinais de saída, perdeu a mínima desse candle aqui, sinal de saída ao perder a mínima da próxima semana. Seria inclusive também uma forma de condução para quem entrar pelo gráfico semanal. Se tiver uma semana forte aqui para cima, chega na resistência ou ultrapassa a resistência e na semana seguinte vem e perde essa mínima, também seria o sinal de saída da posição comprada. Enfim, aguardaria um fechamento de pelo menos uma semana, se entrar comprando pelo gráfico semanal, de pelo menos uma semana para fazer mudança de stop nessa operação. E no gráfico diário, possibilidade de se abre aqui para baixo, fundo ascendente, mais próximo da média, ou pivô de alta, também é outra alternativa de entrar comprando o papel depois dessa lateralização do preço. O stop vai ficar abaixo justamente da mínima desse último candle aqui, em R$ 85,61, e dependendo desse candle aqui, se ele for um candle mais forte para cima, sobe o stop para cá. Localweb, LWSA3, falando agora de ativos que já estão dentro de um movimento de alta,
como o caso até da Cosan, só que o movimento de alta começou há pouco tempo, aqui já tem um pouquinho mais de tempo, fechou muito bem a semana, local web, 20% de valorização, é um ativo que está dentro da carteira perspectiva, carteira mensal de ações, que está gerando um bom resultado aí no mês, e dentro do que está acontecendo aqui, entrar comprando aqui, a relação risco-retorno já vai ficar um pouco desfavorável, no sentido assim, ó, vai colocar o stop aqui, tá, a entrada é afastada um pouco da média, tende a subir mais? Tende. É melhor você, vou entrar em ativos mais fortes do que ir para ativos mais fracos. Vou comprar Cielo que caiu bastante, vou comprar IRBR3 que caiu bastante. Eu, enfim, não ia nesse ativo. Eu prefiro ir em ativos mais fortes, que a expectativa é melhor de alta. Por mais que possa ter semanas ou até meses caindo, tendo um mês de queda, a chance é de ter menos meses de queda e ter algo mais para cima, a não ser que o mercado reverta essa atual expectativa de alta do papel. Mas o que seria interessante para a entrada? Se acontecesse aqui as semanas assim, se fosse falar de entrada de fundo ascendente, teria que acontecer um processo de correção. E pelo gráfico diário, dá para comprar esse rompimento aqui? Eu não compraria, por quê? Porque já tem um movimento inteiro de subida. Pode ter algo mais para cima, mas o que mais me interessaria é ficar aqui, por exemplo, uns 3 candles de lado ou algo nesse sentido, gerar um fundo ascendente, seria o contexto um pouco mais positivo para a entrada nessa ação. Mas segue apontando para cima quem está comprado. No swing trade dá para trabalhar facilmente com stop abaixo da mínima desse último candle em R$ 30,92. TOTS 3, outro papel que está muito bem, acabou de fazer rompimento na semana passada de topo histórico, algo parecido com o que aconteceu a Cosan. Cosan fez um candle de alta, rompeu topos anteriores e fez um candle ali mais de indefinição, candle pequeno, representando mais uma correção. Então fica ainda uma expectativa de TOTS 3 de ter algo mais para cima. Fechou a semana ali com alta de 0,26%. Então nesse papel, olhando para o gráfico diário, a alternativa seria, se ficar um pouquinho mais de tempo aqui, assim, para comprar um fundo ascendente. E a outra pivô de alta, que é essa aqui, eu vejo a relação risco-retorno desfavorável, a entrada vai ficar um pouco distante da média, o stop vai ter que ficar aqui, enfim, eu arriscaria no máximo a relação risco-retorno de 1 para 1,5 aí, se for para fazer esse tipo de entrada de superação dos 34,94. Me interessaria mais por ter algo mais aqui, corrigindo um pouco mais todo esse movimento aqui de subida, pelo menos mais uns 2,500 para depois romper e fazer uma compra. A média tende a ir se aproximando aqui do preço. Ou ter um movimento um pouquinho maior aqui para baixo para depois fazer uma compra de fundo ascendente. Mais outro papel bem forte, né? BPAN 4 também está bem, também está bem. Gráfico mensal, dá para perceber aqui no gráfico mensal uma belíssima tendência de alta. Belíssima tendência de alta para BPAN 4. Ativo que está dentro aqui de uma bela recuperação depois de ter feito essa perda de mínima do candle anterior, que era um candle de reversão, mas estava no segundo candle do movimento. Então faz esse retorno para cima. Baseado nesse contexto positivo, esse papel busca até uma entrada de swing trade nessa semana. A gente segue comprado no papel, já são 3 pregões aqui. A entrada foi basicamente superação dessa máxima, que não andou no primeiro momento, mas começou a andar aqui agora. Vamos ver se ela consegue ter algo mais para cima. Se resolver fazer, depois desse movimento longo para cima, uma correção em ABC, só que a ABC é ascendente, vem um pouquinho para cima, não vai muito longe, depois volta aqui, vai ficar ainda melhor ainda para fazer uma nova entrada no papel, uma compra aí de fundo ascendente pelo gráfico diário. Então, ativo bem alinhado para cima, rompimento ali também de máxima histórica. Outro papel relevante aí, que para se ter, por exemplo, numa carteira até mesmo de prazo maior. VEG3, falando de papéis que no gráfico semanal, não diário, diário não me chama atenção VEG3 porque a tendência é de baixa. No gráfico semanal, ela está dentro de um processo de correção. Ela veio, subiu, rompeu isso aqui e está fazendo um processo de correção. Qual seria a alternativa de compra nesse papel? Porque eu estou mencionando então se eu não compraria pelo diário, porque está mais para se comprar pelo gráfico semanal. Se, e somente se, ela superar a máxima
quebrar a sequência de máximas descendentes. Nesse caso, para essa próxima semana, se ela conseguir superar 85,99, o stop ficaria abaixo da mínima do movimento de queda para se tentar pegar o próximo movimento de subida. Não que isso seria uma certeza que vai acontecer um movimento de subida, mas que se encaixa dentro do meu perfil, dentro da minha metodologia para se fazer uma compra pelo gráfico semanal. Mas precisa confirmar esse sinal de alta. Outra nesse formato é a HPV3, que pelo diário, por mais que tenha tido aqui uma formação de fundo, e não fundo descendente, está ali em cima de uma zona de resistência, tem a média pela frente, seria mais uma entrada pelo gráfico semanal nessa formação de um martelo aqui no gráfico semanal, um padrão de reversão dos candles. Superou a máxima dessa última semana, R$ 17,39 seria uma das alternativas de compra a favor da tendência de alta de médio a longo prazo, tentando ficar posicionada de 3 a 10 semanas. A mesma coisa para a VEG3. Falando um pouco mais agora de gráfico diário, né? BPAC11. BPAC11 está dentro de um processo de correção, apesar do semanal, vou deixar o semanal do lado de cá, ter perdido a mínima lá do que no anterior. Se perder mais uma mínima aqui, descaracteriza a possibilidade de eu abrir uma compra ali pelo gráfico semanal. Mas já está num processo um pouco mais duvidoso, no sentido de ter um movimento de baixa no gráfico semanal. Então, o que torna o risco um pouquinho maior da entrada no gráfico diário. Mas ainda assim seria válido uma compra aqui, tentando pegar um movimento de subida. Provavelmente eu não vou formalizar essa entrada, porque mesmo se ela acontecer, porque eu já estou em posição aberta de compra de swing trade em BID11 e BPAC11. Então, BPAC11 não, em BPAN4. BPAC11 é que eu estou mostrando, em BPAN4. Então já são dois bancos, então não abriria mais outra posição em cima de banco, não. Mas é uma alternativa aí para essa próxima semana. O stop ficaria para baixo da mínima dessa sexta-feira, na faixa dos R$ 105,13. Ação que está em tendência de alta e de curto prazo, também de médio e de longo prazo, apesar do primeiro sinal ali de correção pelo gráfico semanal. NTCO3. NTCO3. Ação que terminou bem o pregão de sexta-feira, com alta de 1,55%, ainda para baixo desse patamar aqui, ó, desse topinho e desse outro topinho, está bem no limite ali, mas é uma alternativa de compra de fundo ascendente. Assim como é uma alternativa de compra de fundo ascendente na BPAC11, aqui também é um risco um pouco maior por conta de toda a zona de resistência aqui, como eu já disse, uma entrada que ficaria um pouquinho abaixo da zona de resistência. Então, algo para ser avaliado ali no início do próximo pregão, mas uma entrada aqui, o stop ficaria abaixo, eu não colocaria aqui embaixo não, eu colocaria abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. Porque depois que faz isso aqui, se superou essa máxima, e em vez de subir, volta e perde essa mínima aqui, para mim não faria mais sentido ficar posicionado no papel. Próximo ativo. JBSS3, que tem um gráfico semanal que terminou a semana gerando um sinal de reversão, chamado de estrela cadente. Perda da mínima desse candle, aumenta um pouco mais a chance, confirma o padrão e, consequentemente, gera uma expectativa de se ter um movimento contrário a esse aqui, ou lateral ou um movimento de baixa. Mas, assim como eu falei da BPAC11, chama a atenção aqui, ó, 2 candles fortes para baixo. Se houver mais alguns candles aqui no decorrer dessa semana, gerar sinalização de fundo ali em cima de uma região por volta dos R$26, não voltar muito para baixo desse patamar, não perder todos esses 3 candles bons aqui de força por passos compradores, não voltar para baixo dos 25,61. Enfim, que a entrada seja para cima dos 25,70 pelo menos, ali um fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana para swing trade. TASA 4 também chama atenção para swing trade, ela já gerou um sinal de alta para quem está comprado em position trade ou quer abrir uma posição de compra de position trade, fez um rompimento que cria-se uma expectativa de ter algo para cima. Então, é uma das possibilidades de mesclar aqui as duas coisas no sentido de cabe a possibilidade já de abrir uma compra, colocar o stop abaixo do gap de alta, colocar o stop abaixo do fechamento da semana passada, que foi 18,95, colocar em 18,94, é uma alternativa. E a outra seria aguardar algum sinal de alta no gráfico diário, por exemplo, ter mais um candle e depois fazer um rompimento, ou ficar aqui de lado e gerar o pivô de alta. Então são as alternativas que, se ela gerar sinal de alta acima dessa região justamente dos R$19, R$19 número redondo, arredondando, que é a região do gap, e topos anteriores, fica interessante para abrir compra em TASA 4 de swing trade. Usa em 5.
Terminou aqui o pregão passado, perdendo a mínima do pregão anterior. Quem estava comprado no swing trade gerou um primeiro sinal de saída. Como é que eu voltaria então para essa posição comprada dentro de 3 semanas para baixo, 3 semanas mais fracas para cima, criando as chances também de poder fazer uma correção em ABC, em 2 etapas, que é aqui pelo gráfico mensal. Você fez um movimento longo para cima, já girou um sinal para baixo, já confirmou esse sinal no sentido de perdeu essa mínima do candle anterior, então já é um candle mais forte. Pode ficar um pouco mais de lado. O que seria esse de lado? Pode até vir um pouco mais para cima, mas tem expectativa de não ir para romper esse patamar aqui. Baseado nisso, baseado no que eu acabei de falar, nesse cenário na minha leitura, o que eu aguardaria aqui é ter algo para entrar comprando esse papel no decorrer dessa próxima semana. Ou seja, gerar alguns candles de correção, pelo menos mais uns 2, máximas ali descendentes, até pode ser mínimas também descendentes, fundo ascendente para cima desse patamar da média, para cima dessa região de topos ali para trás, seria bem-vindo essa sinalização para entrar uma compra de swing trade na Usim 5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. E se foi útil para você, compartilhe. Agradeço demais por prestigiar meu trabalho. Comente aqui embaixo também. Um grande abraço e uma ótima semana.